Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui é Meire Web, do perfil do Instagram Meire na Web, e também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Eu tô aqui para convidar você para assistir a nossa live, que está começando agora. Eu estou aqui na cidade de Atlanta, 5 horas da tarde, o meu convidado está lá no Brasil, horário de Brasília, 7 horas da noite, e eu confesso para vocês que eu gostaria muito que você repassasse essa live para algumas pessoas, porque eu acho que é um momento assim único da gente ter uma pessoa super especial como o Chico. Além de ser figurinista das novelas da Rede Record, ele tem uma obra-prima que eu tô com ela aqui na minha frente, que hoje a gente vai conversar sobre isso. E eu quero dizer que o Chico, ele é mentor do curso Elegância Sem Esforço. E eu tive o prazer, ano passado, de fazer uma live com ele e fiquei, assim, super encantada com o resultado da informação que ele passou aqui pra gente. Então, hoje, eu convidei novamente o Chico para voltar aqui no Meire na Web e por isso que eu gostaria de pedir a vocês para repassarem essa live, convidar os amigos, porque é um momento único. Ele vai conversar com a gente sobre a obra-prima dele, que eu tô com ela aqui na minha frente, O Poder da Imagem. Gente, olha, esse livro chegou para mim antes do Natal. Foi uma das coisas que eu mais gostei de ganhar nos últimos tempos. Eu vou explicar por quê. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de moda, mas a moda em si, ela não me chamava tanta atenção, porque na minha concepção, moda é uma coisa passageira. Mas depois, conhecendo o trabalho do Chico Gonçalves e lendo essa obra-prima que ele fez, O Poder da Imagem, que é um guia para aprimorar. Olha só, é um guia para aprimorar a imagem de qualquer pessoa e fonte de cultura de moda. Então eu recebi esse livro antes do Natal, eu li. Esse livro ele está no meu coffee table, todas as pessoas que chegam na minha casa, eu mostro como uma obra-prima. Eu acho que todo mundo tinha que ter esse livro em casa, se você gosta de estilo, se você quer ter uma aula sobre estilo, como você se vestir e produzir a sua imagem que você quer passar. Então, além disso, o Chico, ele tem O Poder da Imagem e ABC da Moda. É um livro de fácil leitura. É um livro que tem, por exemplo, para mim que uso óculos, é um livro que tem as gravuras, tem os desenhos. Eu acredito que todos os desenhos que estão aqui são produzidos por ele, inclusive o da capa. É uma das perguntas que eu vou fazer para ele. Então, desde já, antes de convidar meu convidado, que já está aqui presente, eu gostaria de pedir a você, se você gosta desse tipo de conteúdo como eu, envie essa live para que outras pessoas possam também conhecer a informação maravilhosa que o Chico tem para passar para a gente. Hoje nós vamos falar sobre o poder da imagem, um guia para aprimorar a imagem de qualquer pessoa e fonte de cultura de moda. Na capa do livro, ele escreve: nem sempre é possível criar uma primeira e segunda impressão. Vamos descobrir se essa frase, que eu acredito que a gente às vezes comete erros da primeira impressão e que a gente tenta recuperar na segunda vez. Então vamos ver se essa frase foi dita por ele. Então boa noite para todos vocês que estão entrando aqui e eu já vou fazer o convite ao meu amigo Chico Gonçalves, lá do Rio de Janeiro. Chico, eu já vou te convidar. Oi, Meire, tudo bom, Amanda? Beijo, Que prazer te ver novamente, nem que seja via vídeo, mas sempre é um prazer conversar contigo. Você é uma pessoa muito inteligente, muito interessante, e eu quero agradecer os elogios que você fez aqui no início da sua live ao meu trabalho. Muito obrigado, realmente. Olha, Chico, eu sempre tive... Eu vou falar uma coisa para você. Eu comentei com várias pessoas. Foi uma das melhores livros que eu já li nos últimos anos. Ele, assim, assim, isso aqui é ouro, amigo. Isso aqui é maravilhoso. Então, eu queria... Obrigado. Nossa, eu amei. Quando que você publicou? Quando que você começou a publicação? Já tem um tempo? Esse livro surgiu... Eu já tinha um livro editado, que era o ABC da Moda, que foi um sucesso. Hoje em dia, inclusive, é uma referência em todas as faculdades de moda do país. A editora que fez, que era a RBS Editora, ela encerrou suas atividades e a gente não pôde reeditar o livro. Daí, durante a pandemia, eu estava trabalhando, eu atualmente eu trabalho como figurinista na equipe de figurinos das novelas da Record, aquelas novelas bíblicas que passam em todo mundo, passam inclusive aí nos Estados Unidos, em vários estados, inclusive. E por sinal, 6 meses atrás... são fantásticos, né? Porque tem muita coisa de época e tudo é você que faz, tá? Na verdade, assim, nós somos uma equipe. Eu, por exemplo, no Gênesis, que está passando nos Estados Unidos, eu fiz a parte feminina. No Reis, que está agora no ar, aqui no Brasil, não sei se está em outras partes do mundo também, eu fiz a parte masculina. Atualmente, nós estamos produzindo a próxima novela da Record, que vai ser uma novela assim, super especial, que é contando a história de Paulo,
Nossa, Paulo que de Tarso, interessante. o Eu acho apóstolo. super interessante, assim, trazer essa conotação de novelas que tem um fundamento bíblico de estudo, muito mais do que um outro tipo de novela, mais daquele segmento mais de drama e tal. Então, essa próxima, você já está começando a trabalhar com esse tipo de figurino? Já está sendo gravado. Ela deve estrear no meio desse ano agora. O que eu acho interessante na novela bíblica, o Meire, é que a Bíblia é o livro mais lido do mundo Sim. e talvez o mais antigo. E as histórias que tem ali, basicamente se repetem, que são histórias humanas, embora estejam envolvidas, claro, com esse misticismo todo da religião, mas são histórias que nós vivemos o dia inteiro, da ambição, do amor, da, 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 da concorrência. São coisas que são o nosso dia a dia, que não perderam, vamos dizer, a atualidade. E esse livro, O Poder da Imagem, Meire, ele nasceu porque durante a pandemia, você sabe que todos os tipos de ofício pararam na pandemia da Covid. Nós que trabalhamos em entretenimento, nós não pudemos parar, porque estava todo mundo em casa e queriam ver coisas novas. Então, nós ficamos um tempo parado na Record, depois voltamos de novo a trabalhar. Nós estávamos gravando a Gênesis, que é essa novela que conta toda essa primeira história da Bíblia, e a gente teve que voltar. A gente trabalhava com máscara, com macacão, com aquela máscara de plástico. Eu lembro a época, foi uma época de Era muito todo um cuidado, recomeço, né? assim, porque a gente até como figurinista poderia adoecer, mas os atores não, porque não teria como substituí-los, né? Então foi nesse momento, eu já tinha o ABC da moda que praticamente falava sobre imagem também, né? Que eu comecei a vestir as atrizes e que eu descobri como uma roupa modifica a imagem e a cabeça e os sentimentos e a autoestima de uma pessoa. Porque chegavam lá meninas assim de jeans, de camisetas, que iam interpretar rainhas maravilhosas, rainhas loucas, né? E elas chegavam assim normal, como qualquer menina dessa geração, né? Jovem, que usa uma camiseta, uma calça jeans, tá. Exatamente. Quando vestiam uma roupa, elas se transformavam em frente ao espelho. Embora elas já tivessem lido os roteiros, terem feito os ensaios, era no momento que elas vestiam aquela roupa, que vestiam aquele personagem, que elas se transformavam imediatamente, elas mudavam o olhar, elas mudavam a gesticulação. Eu fiquei pensando, gente, se uma roupa dessas funciona tão bem numa atriz, por que a roupa certa não pode funcionar para nós no dia a dia? Nós podemos criar força, criar volume, criar poder em cima do que nós vestimos. Porque essa roupa, na hora que a gente se olha no espelho, a gente incorpora aquele personagem. Nós somos personagens, né, nessa vida. Somos todos personagens. Ensinando as pessoas o poder que uma roupa tem. Porque o que eu vejo hoje em dia nessa nova geração é que a roupa não tem mais nenhum valor. Assim, as pessoas só se arrumam muito quando precisam conquistar alguém, ou quando vão a uma festa. Mas no dia a dia, quando tem um objetivo, no dia a dia é aquela roupa normal, jeans. E às vezes uma roupa bem colocada no corpo, ela abre espaços, ela abre portas, ela faz com que as pessoas entendam aquilo que você quer comunicar, aquilo que você quer ser, que você quer vender. Depois, naturalmente, a pessoa vai entender o teu conteúdo, e daí é a segunda parte de uma primeira impressão. Né? Todos nós acostumamos a entrar no supermercado, numa loja, e comprarmos um produto pela embalagem. Né? E nós, mais ou menos, somos também, acabamos sendo, com essa rede social, nós acabamos sendo também um produto. Né? E nesse meio corporativo, nesse meio afetivo, é importantíssimo que a gente venda bem a nossa imagem. Então, por isso, foi aí que nasceu o livro Poder da Imagem. Nossa, maravilha. E eu quero te perguntar o seguinte, os desenhos todos aqui da capa do livro foram feitos por você, então? Todos os desenhos do livro são todos meus. Gente, eu sou muito bom no eu imagino, assim, nossa, a tua pesquisa, porque eu vejo, por exemplo, eu nem contei quantos, mas uma amiga que esteve na minha casa, que eu mostrei a criação do seu livro, ela falou assim, nossa, mas ele é muito bom no que ele faz, porque, olha, tem para todos os estilos, tem saias, tem casacos, tem roupa de praia, tem tudo. Então, praticamente, é um guia, realmente. E uma coisa também que me chamou a atenção para as pessoas que gostam de ler como eu, e eu tenho, né, assim, eu uso óculos desde criança e tal, então a leitura de dentro do livro é uma leitura, a letra, ela é muito acessível. Assim, não é aquela coisa pequenininha que você às vezes tem que usar uma lupa ou ver de muito perto. E eu gostei muito do estilo que você fez, por exemplo, tudo assim, preto e branco, os desenhos. Não, Chico, eu tô babando aqui, você desculpa. Mas hoje eu até comentei com meu marido, ele falou, qual que é a live de hoje? Eu falei, eu vou falar sobre, eu vou conversar com o autor desse livro, do Poder da Imagem. E aí ele falou assim, aquele livro que você sempre fala nele, eu digo isso mesmo. Porque, eu não sei nem assim por onde começar a te explicar,
Mas uma coisa que me chamou a atenção é que você fez de A a Z, colocando todos os estilos. Então, você fala de C, da camiseta, aí você vai, explica sobre as camisetas, você explica sobre o chapéu, né? Que agora, ultimamente, a primeira-dama usou um chapéu e deu o que falar, né? Exato. As pessoas É falaram, eu verdade. tenho visto muitas pessoas falando do poder da imagem que ela causou com aquele chapéu, que você deve saber muito mais do que eu. E assim, e aí você vai, né? Você vai para os colares, você vai para os comprimentos, aí a gente pula um pouco para a letra D, aí você vai para debutantes, aí a letra E você vai para Sharp, para elegância. Então, gente, é um guia assim impressionante como o poder de detalhes que você dá, e mesmo a pessoa que não conheça muito de estilo, que tenta descobrir qual que é o seu e tenta aprender com a sua informação, eu acho que é um guia que toda mulher deve ter, porque é É, muito a interessante. minha ideia, Miriam, era fazer um livro muito fácil, que fosse em alfabeto, porque assim você não precisa ler um livro inteiro de estilo. Você precisa, por exemplo, eu vou comprar uma camiseta, então eu vou lá ver qual é a camiseta que me favorece, qual é o tipo de camiseta que eu devo comprar, a qualidade da camiseta, porque eu acho que é importante, nós estamos gastando nosso dinheiro no produto, então é importante também conhecer o que nós estamos comprando, né? E fora isso, eu tentei criar repertório, por exemplo. Se você trabalha com roupa, é interessante você saber de onde saiu a camiseta, de onde saiu o jeans, de onde Você saiu o conta essa vestido, história quem que realmente. criou, porque isso é um repertório que se você vai numa loja e é atendido por uma pessoa que você sente que tem cultura, porque vestir bem não é uma questão de ter dinheiro, pelo contrário, é uma questão de ter cultura. Você só aprende a vestir bem quando você tem cultura sobre esse assunto, como qualquer coisa. O médico não pode operar bem se não tiver passado por uma faculdade para aprender. A gente, para vestir bem também hoje, nesse mundo com tantas ofertas, é importante que você saiba o que fica bem para você, o que pode funcionar para você como uma linguagem não verbal. Entende? A nossa roupa, a nossa maneira que nós chegamos, que nós vestimos, ele chega primeiro que a gente. Uma cor ocupa muito mais espaço que a gente. Se você vestir vermelho, você vai ocupar mais espaço do que o seu corpo. Então, tem algumas nuances que as pessoas, na hora de Interessante. vestir, às vezes desconhecem. Como era, por exemplo, a gastronomia, que eu sempre relaciono, porque eu acho que vestir bem é como comer bem, né? Se tu come bem, tu te sente gostoso, né? Tu sente aquela sensação, tu melhora o teu alto astral, tu melhora o teu paladar. Vestir bem também melhora tudo, te melhora a tua autoestima. Porque na hora que a gente recebe um elogio, isso é um bálsamo, É isso é uma verdade. oração para a gente. Alguém chegar e dizer assim, nossa, como você está bem. Não precisa nem dizer que você está bonito, não precisa chegar até. Como Como você você está bem, como você está está com bem, uma imagem às boa, vezes um como o seu cabelo está echarpe, bonito. às vezes uma É, bijuteria, às vezes uma cor da blusa que é, combina, né, com o teu tom de pele, assim, vai, que te dá vamos dizer assim, que realmente te faz ficar melhor, né? Porque eu acho que a intenção é essa, né, dessa é. imagem. E a minha ideia não era impulsionar o consumo, a grandes marcas de luxo, não é nada disso. Às vezes você tem coisas dentro do seu armário que pode elevar o seu poder de imagem que você, às vezes, nem está levando tanto em consideração, porque às vezes não sabe a combinação certa, o horário certo. Então, é um livro acessível para qualquer camada social, para qualquer idade, para qualquer formato físico, porque qualquer mulher pode ser bonita em qualquer idade, em qualquer peso. A beleza transcende isso. Eu até digo sempre que as pessoas, as mulheres em geral, quando olham uma atriz de Hollywood ou quando olham uma modelo na Uhum. passarela, elas têm o desejo de ter aquele padrão. Mas essas pessoas é que são fora do padrão. Se você olhar em volta, o padrão é de pessoas como você, que tem uma gordurinha na cintura, sabe, que é um pouco mais baixinha, Certo. que está um pouco mais fora do peso, que está, sei lá, com um pouco de linhas no rosto. Esse é o padrão das pessoas. Esse padrão que a gente não alcança, que é o padrão da modelo, da atriz, isso é uma coisa fabricada. Eu, por exemplo, trabalho muito com atrizes e atores que na televisão ficam lindos. Quando eles chegam lá, são pessoas tão comuns como Pessoas, nós. são pessoas Mas, normais, né? mas claro, na Vai ter maquiagem, um edição, cabelo, né? né? Então, Bota um make, é bota uma roupa, lógico. fica maravilhoso. E nós podemos ser maravilhosos da forma que nós somos. Deus já fez a gente diferente, já fez essa diversidade para que cada pessoa brilhe a sua maneira, entende? Não interessa se está com 60 anos, se está com 100 quilos, se tem 1,5 m, nada disso importa. Porque a beleza, ela transcende muito do que da imagem que a gente mostra. Por exemplo, eu sempre cito o exemplo da Coco Chanel, que nas fotos que a gente vê dela, ela já tinha 71 anos. E Isso são mesmo. fotos que a gente É, adora olhar. Indiferente se é uma mulher mais velha, mas ela está linda, ela está de colar, ela está com um chapéuzinho, ela está toda bonita, assim, é agradável de se olhar. Então, isso demonstra uma Constância Pascolato, por exemplo, uma mulher, que é uma editora de moda isso, que é brasileira uma aqui, grande referência, né? A Constância. A que já filha passou também, né? dos Eu acho que a 60 filha anos, também trabalha muito com e que é estilo.
E que é uma mulher linda, 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 é agradável de se ver. E outras tantas mulheres que a gente vê na TV, atrizes Você mesmo sabe que eu aí, gosto muito de ver americanas, né? também, por exemplo, eu gosto muito, eu acompanho muito a Glória Calil também. Assim, Que é ela é muito linda, linda. ela tem uma coisa de falar, de estilo, É. de incentivar as pessoas a gostarem do que é prático, né? É o que você falou no início, assim, não é a questão do consumo, né? Porque muitas vezes, Não, de uma forma errada, as pessoas acham que, porque tem dinheiro, vai comprar, vai ter aquele monte de coisas, mas não é assim, né? Para você manter a sua imagem, para você passar a mensagem, porque a roupa também ela passa uma mensagem. completamente, é uma linguagem não verbal. Porque moda é diferente de imagem. Moda qualquer um pode usar. Isso. É só você entrar numa loja, uma boa loja, e hoje em dia se abriu as redes sociais, e tem tantas ofertas de roupas, enfim, que a moda é acessível, você pode comprar a hora que quiser. Agora, a moda é perecível, ela acaba. Agora, o que você veste, a imagem que você vende, a imagem que as pessoas têm de você, isso é eterno, é para toda a vida. Você vai lembrar de uma pessoa lá, sei lá, que você conviveu há muitos anos, mas se ela for uma pessoa que tem uma boa imagem, você vai lembrar sempre dela, sempre da imagem dela. E uma pessoa moderna, às vezes pode passar até meio por ridículo, porque a moda é uma indústria, a moda precisa vender, como a indústria de geladeiras, de automóveis, eles precisam inventar subsídios para te deixar insegura, entende? Para te se sentir, eu não comprei o vestido É verde-limão, verdade. eu estou fora de Eu moda, concordo. sabe? Essa é a estratégia da moda, sempre foi assim, é uma indústria. Tem que pagar seus funcionários, seus boletos, tem que pagar o tecido que comprou, Então, tem que pagar todo coisa mais. da imagem, com esse livro, eu aprendi o seguinte: eu já gostava muito, sempre gostei de moda, mas de uma moda assim, de aprender a usar as coisas, não do consumo. Então, eu observei o seguinte no seu livro: esse aprimoramento da imagem, ele é super importante, porque daqui do livro você consegue saber não só, né, assim, do que a gente pode, mas você dá uma referência também internacional, né? Você fala de onde que veio aqueles tecidos, onde que foram criados esses estilos. Então, tem muita informação que eu acho que é bem histórica. Eu sei que você falou que você criou esse livro, que você começou a escrever na época da pandemia, mas precisou de muito tempo e muito empenho para você, porque não é só um simples livro, é realmente... Chico, você colocou aqui, você fez uma enciclopédia num volume só. Porque assim, eu li durante. Eu viajei de férias para praia e tal, e eu não conseguia parar de ler o teu livro. Eu disse assim, eu voltava, lia de novo uma outra fase, e aí anotei, fiz alguns rasbiscos e comentei com pessoas. Eu falei, gente, ele explica de uma forma tão fácil. Eu adoro brechó, então você fala de uma linguagem super legal, né? Você explica de onde que surgiu o brechó, por que as pessoas gostam desse estilo vintage, né? O que faz a moda, o estilo emocional, né? Você volta lá no tempo dos seus avós, da sua tia, que tinha aquele cachecol. Então, você conta isso, né? Que você pode encontrar no brechó, coisas que você não encontra nas lojas. É que Você... o Meire, é que a minha formação acadêmica, eu sou Eu formado em jornalismo, na sei que você é verdade, jornalista, eu esqueci até de comentar eu, aqui. eu tenho muita facilidade de me comunicar, de me expressar, tanto que quando eu estava me formando em jornalismo, o meu sócio de empreendimento de moda me convidou, porque como a minha mãe era modista, eu toda a vida adorei moda, mas eu sempre gostei de moda como essa maneira de se comunicar com as pessoas, de tirar Certo. proveito da imagem, entende? De aproveitar e tal. E quando eu estava quase me formando, eu acabei montando uma confecção de roupas que se tornou uma das marcas mais importantes no sul do país, e eu vendi para o Brasil inteiro, inclusive até para os Estados Unidos. E, então, eu tive uma vivência de moda muito grande, entende? Mas sempre, tudo que eu criei como estilista de moda, já que eu sabia desenhar, já eu tinha múltiplos talentos, assim, eu tentava sempre não seguir a moda. Tanto que, por exemplo, os meus colegas de estilistas, donos de empresas, a gente ia em grupo para fazer aquelas viagens para a Europa, para Paris, Milão, Londres, Nova York e tal, aquele circuito fashion para ver mais ou menos o que seria, porque como as estações no hemisfério norte são adiantadas, né? A gente ia lá, por exemplo, antes de lançar o inverno, ia ver as vitrines de inverno, ver coisas. Totalmente é o oposto, né? Era um produto comercial, né? Enquanto meus colegas iam se enfiar dentro de loja para comprar roupa, para copiar, eu me sentava assim num café de flor, num Demagog, ficava com uma caneta escrevendo o que eu via nas ruas, o que as poder da mulheres estavam observação, usando. então. Porque eu acho que a mulher europeia, pela moda lá, tem mais de 500 anos, elas têm uma cultura do que vestir muito forte. Elas têm noção. Tem que vestir da maneira que você age, da maneira que você interage, de acordo com o ambiente que você vive, de acordo com o ambiente que você trabalha. Você não pode ser
a Audrey Hepburn na frente da vitrine do Breakfast at Tiffany's se você trabalha no escritório de contabilidade, entende? Que é careta, entende? Então você tem que, através da maneira de vestir, acabar agregando fatores importantes, não só os fatores profissionais, mas também fatores afetivos, das pessoas chegarem até perto de ti, que às vezes uma roupa, ela constrange. Se eu tiver muito produzido, muito montado, as pessoas têm medo de chegar até você, entende? E às vezes quando é uma roupa que chega mais perto das pessoas, ou que mostra a pessoa que você é, que seja uma coisa mais mole, mais emocional, porque eu acho que vestir é um caráter emocional mesmo, entende? Não é, essa coisa não é simplesmente abrir um guarda-roupa, pegar a roupa e vestir. Não! Na hora que você escolhe a roupa que você vai vestir, você tem uma intenção. Ou na hora que vai trabalhar, você quer agradar ao seu chefe, ou você quer ser vista como uma profissional real, né, e não mais uma fashion fiction dentro do seu escritório. Uhum. Ou quando você vai seduzir, a mulher tem isso também. Se a mulher vai sair à noite para namorar, ela sabe que vestir, é então, isso mesmo. Então, múltiplos, assim, a roupa, ela serve para você demonstrar os seus sentimentos. Então, por isso que eu digo que a roupa não é só um objeto. O objeto é uma mesa, uma cadeira. A roupa é uma coisa emocional. Ela vai servir quase como uma segunda pele, como uma armadura para você. Como os guerreiros usavam armaduras, né, para ir à luta, para não se ferirem, a roupa também é mais ou menos isso. Muito legal. E eu vi, por exemplo, você começa o livro falando, né, de mecanismo de moda. Então, você fala sobre tendências, sobre política, sobre cores, sobre tecidos, sobre estilistas, sobre desfiles também, mecanismo de moda, vitrine, divulgação. Então, tudo isso está incluso dentro dessa preparação da imagem para você usar uma roupa que você passe a imagem que você quer passar, essa comunicação. Sim, em primeiro lugar eu quero agradecer as pessoas, as queridas seguidoras nossas que estão mandando mensagem. Muito obrigado. Tem uns comentários maravilhosos aqui. Tem a Tira, que dizendo que ela tem 71 anos, foi ao banco outro dia, e a moça amou o look dela, que ela estava com o cabelo bonito, que ela não pinta. Isso aqui é bacana. É para isso que a gente se veste de manhã, gente, é para receber elogios, não é para receber críticas. Então, por isso que é importante conhecer isso. E é por isso essas pautas do livro é exatamente para você se conhecer melhor. Você conhecer melhor o produto que você está manuseando. Você não pode fazer uma comida boa se você não conhecer os ingredientes que você vai usar. Né? E o que você precisa em primeiro lugar para fazer uma boa alimentação? São aqueles ingredientes básicos. Sei lá, a cebola, o tomate, o alho, para quem gosta. Sei lá, o sal. Uhum. Basicamente, vestir é mais ou menos isso. Você precisa ter os ingredientes básicos dentro do seu guarda-roupa. Aquela calça preta, aquela camisa branca, aquele paletó bege, aquele sapatinho preto clássico, uma bolsa maravilhosa, escura, que combine com tudo, ou uma bolsa clara no verão, ou até uma bolsa de palha no verão. Você tem que ter esses itens para depois, se você gosta de moda, incorporar esses pequenos temperos, né? Que no caso seria você botar um curry no seu arroz, você botar, sei lá, uma fines herbs, né, na comida que você vai fazer. E é basicamente isso, mas você tem que ter conhecimento do que é básico, do que é necessário dentro do seu guarda-roupa. Para você vestir bem. Esse é o segredo de ter uma boa imagem. Vestir bem não é ir na Chanel e comprar todas as roupas que a Chanel lançou naquela estação. E na Dior comprar bolsa. Né? Porque eu vejo, por exemplo, às vezes acontece muito assim, a cada mudança de estação vem coisas novas, né? Que a moda traz, porque é uma coisa da indústria da moda mesmo, né? Do comércio, eles precisam vender os produtos e tal. Então trazem coisas novas e as pessoas às vezes... Por essa campanha, né, de inovar, de trazer outras coisas, elas acabam comprando coisas que às vezes não combinam, né? Não combinam com você, não tem nada a ver com você, não é a imagem que você quer passar. Então, por exemplo, eu acho muito interessante, Chico, se você quiser falar um pouco, você já falou comigo sobre isso da última vez, da última live, é sobre o dress code, né? Que a gente ainda respeita muito aqui. Aqui nos Estados Unidos se respeita muito o dress code. Então, você não vai trabalhar num ambiente corporativo com um vestido vermelho de você sair à noite para jantar com o seu noivo, com o seu marido, sei lá. Então, você gostaria de falar um pouco, porque eu vejo que aqui também você fala, na imagem, você fala sobre isso, né? Respeitar essa situação de dress code, do que você deve usar em determinadas ocasiões para passar melhor a sua imagem. Inclusive, Meire, eu tenho no livro um capítulo especial sobre dress code, porque hoje, em convites mais oficiais, normalmente vem escrito o tipo de roupa que você quer ser recebida. E isso é um presente para quem recebe um convite, que você já sabe como vai vestir para agradar ou para ser bem recebido naquele ambiente. Porque nada é mais desagradável do que você entrar num ambiente em que você esteja vestido em desacordo.
Inclusive, eu faço uma relação aí, Meire, do dress code de todo mundo, porque tem, por exemplo, você recebe um convite, sei lá, morning dress, sei lá, alto esporte, nomes fictícios que são usados para expressar o tipo Isso. de roupa. Então, eu nominei todos, Você define tudo aqui. Você fala de em todas todo as mundo, categorias. todo, todas as categorias, para você Casual, saber que tipo de informal. roupa é adequado. E o dress code não é só para festa. O dress code é assim, por exemplo, se você trabalha num ambiente formal, é como você disse, se você for com vestido vermelho, é uma opção sua. Mas as pessoas que estão em volta não vão se considerar uma profissional do mesmo quilate das outras. Você vai estar vendendo uma imagem fatal num ambiente que não comporta esse tipo de roupa, entende? Se você trabalha num ambiente criativo, você trabalha numa agência de publicidade, numa loja, você é obrigado a botar no seu corpo roupas que informem que você é uma pessoa moderna, atual, entende? Isso é dress code, é um código de vestimenta. Se você vai sair lá no Japão, por exemplo, usar preto no primeiro encontro é de mau gosto, porque eles acham que o preto é uma cor que fecha, que enclausura a pessoa. Então, assim, como que no primeiro encontro tem que estar acessível para as pessoas se comunicarem contigo, tu vai colocar uma cor que te fecha completamente, né? Entendi. E isso eu acho que é fundamental isso, o vestir adequadamente, por exemplo, para uma festa, tu vai agradar não só ao teu anfitrião que está te recebendo, porque tu vai fazer uma imagem bonita na festa que ele está promovendo, mas também você vai fazer bem para você mesmo. E na hora que você se olhar no espelho, principalmente as mulheres, né, que vão ao cabeleireiro, normalmente arrumam mais o cabelo, se maquiam e tal, você vai se sentir muito bonita. E isso faz um bem danado. Você não está vestindo, a gente não veste o corpo, a gente tem que vestir a alma. Verdade. E é isso que essa é a função da roupa. A função da roupa não é enriquecer alguns grupos que fazem essas grandes marcas internacionais. A função da roupa sempre foi nos proteger, desde que ela foi criada. Quando o homem lá colocou um casaco de pele por cima para se proteger do frio, a roupa já tinha uma função. E hoje ela continua com a mesma função. Ela te protege, ela te abriga, ela te deixa forte, ela te deixa com uma aparência que te faz não ter medo de nada. Porque a gente, você mulher, você deve saber, você se arruma para uma festa, você se sente a pessoa mais maravilhosa da festa. É verdade. A gente é a alma da gente, né? Às vezes a pessoa não sente isso, porque é uma coisa, a moda se tornou uma coisa tão comercial, que às vezes quando você veste, você não faz ideia do bem que você está fazendo para você mesmo. Na hora que você veste uma roupa, uma cor, um estilo, um detalhe, um óculos, um brinco, um colar, enfim, que você se sente bonita, que o espelho, diz para vocês, sabe o espelho aquele da Cinderela, dos contos de fadas, o espelho falava, quem é mais bonita que eu? O espelho fala com você e diz, você está bonita. Isso faz bem, porque você, se amando, eu acho, você acaba passando uma imagem de beleza, entende? Mesmo que você não seja bonita, que não tenha os traços da Sharon Stone, da Angelina Jolie e tal, você vai ser bonita da sua maneira, entende? Não existe ninguém feio. Existem pessoas, às vezes, que não se valorizam muito, porque sempre alguma coisa nós temos de bonito. Ou é o sorriso, ou é a forma do nariz, ou é o olhar, ou é o cabelo. Sempre tem uma coisa que a gente pode valorizar. E é isso que eu tento passar no livro, né? É assim, se você tem um cabelo bonito, usa isso. Se você tem um pescoço bonito, usa aquilo. Usa um colar assim, usa um colar aquilo. Harmonize. Também a harmonia é uma coisa que acaba se transformando em beleza. A desarmonia, nós somos seres simétricos. O ser humano é simétrico. A gente está acostumado assim, nós temos 2 olhos, nós temos 2 braços, tudo é meio simétrico, assim, na nossa concepção. Então, até, eu sempre falo assim, que eu tenho horror de roupa simétrica, essas coisas de um lado só, eu tenho pavor. Uma saia com uma a gente está acostumado à simetria. Então, a simetria gera harmonia. E o que é bonito? O que a gente considera bonito? Inclusive nas artes, se você vê um quadro, tem que ter uma simetria numa obra de arte. Se você não vê essa simetria, você não consegue enxergar beleza. Então, essa harmonia, por exemplo, se você botar, sei lá, uma cor, usar um azul, repete o azul, por exemplo, numa bijuteria. Se a roupa é muito fosca, bota um brinco com mais brilho. Se você tem mais idade, em vez de usar aqueles brincos de plástico, usa um brinco com brilho, com strass, com brilhante, não seja o que for, porque você recupera o brilho dos olhos. Então, são pequenos detalhes que a roupa nos devolve. Ela é a nossa segunda chance, principalmente depois que a gente passa de uma idade. A gente já não tem mais o vigor, a beleza da juventude, é tudo em forma, a pele está linda, o corpo está inteiro. É normal, graças a Deus que a gente envelhece. E só não envelhece quem vai embora mais cedo. A roupa pode ser uma segunda chance da gente
ganhar merecimento, mérito Nossa, de fantástico isso beleza, que você está falando. de estética, Fantástico, em fantástico. qualquer idade. É uma chance, uma segunda chance que nós temos, entende? E às vezes as pessoas desperdiçam. E quando eu falo isso, não quer dizer que a pessoa que tem 70 anos vai se vestir como se vestia quando tinha 30. Não é isso. É poder usar no seu corpo o verdadeiro luxo, que são aquelas roupas que te fazem renascer, que te fazem se sentir interessante. Sobre onde comprar o livro, tá? Eu vou deixar mais para o finalzinho, tá? Porque é uma informação Tá. super importante, tá? Saber onde comprar essa joia. Eu vi também, eu não queria te interromper, Chico, mas eu vi também uma das coisas que eu amei também no seu livro, quando fala na letra F, que você fala sobre truques que melhoram o visual. Que eu acho que a maioria, né, das mulheres brasileiras, a gente tem sempre essa concepção de eu tenho perna curta, eu tenho perna fina, eu tenho pouca altura, eu tenho. Porque nós temos uma mescla, né, de corpos, né, na linguagem física do brasileiro. Então, você fala sobre quem tem busto pequeno, busto, altura, ombros estreitos. Então, você explica isso com muita maestria. Está aqui na letra F. Que foi uma das coisas assim, que eu achei super interessante, porque você explica também sobre essa roupa de ginástica, né? Porque roupa de ginástica é uma coisa que a pessoa mostra muito o físico. Então, você faz essa explicação de que tipo de tecido que fica melhor para o teu corpo, para esse tipo de atividade. Então, é um capítulo também que eu acho super interessante com relação a essa parte de truques que melhoram o visual, né? Porque nós brasileiros, a gente adora truque, adora coisa que possa melhorar rapidamente aquelas coisas que a gente considera que não funcionam. Truques eu acho importantíssimo. Que às vezes, Meire, com um pequeno detalhe, tu muda radicalmente a estrutura do teu corpo. Você sabe, por exemplo, que na arquitetura, por exemplo, se você pintar, se você tem uma área muito grande, quer diminuir, você pinta ela de escuro. Tá. Se você quer aumentar, você pinta de claro. Então, os mesmos truques que se usa, ou o mesmo truque, por exemplo, que o artista plástico usa ao pintar um quadro, por exemplo, se ele quer dar mais uma profundidade, ele sombreia mais, ele bota as partes mais escuras para o fundo e bota as mais claras para frente. A gente pode usar essas técnicas no corpo da gente, botando o que é mais visível, porque o olho da gente, ele busca o que é mais claro e o que é mais colorido. Sempre a gente vai buscar sempre, porque a gente se acostumou na natureza a ver as coisas mais coloridas. Então, por exemplo, no seu corpo, se você acha que os seus quadris não estão de acordo, sei lá, com o que você gostaria de ter, esconde eles com cores neutras ou escuras e bota uma cor mais viva próximo do seu rosto, porque o rosto sempre é bonito. Você passa um batom, passa um rímel, faz um cabelo bonito, um corte bonito, sempre é bonito. Então, são esses pequenos truques que fazem com que as pessoas fiquem mais harmoniosas, mais equilibradas. Só para te dar um exemplo, por exemplo, a Jacqueline Kennedy, usando uma figura americana, já que você está nos Estados Unidos, ela é considerada um ícone da moda, um ícone da elegância, uma das mulheres consideradas mais elegantes do mundo. A Jacqueline Kennedy tinha os olhos, se você analisar bem as fotografias dela, como eu analisei, ela tinha os olhos muito próximos um do outro. Não era uma coisa bela, vamos dizer assim, né? Assim, todos nós temos alguma coisa que não é tão bonita. E ela sabia tirar proveito na maquiagem. Ela tinha as pernas tortas. Se você olhar, ela tinha as pernas levemente afiadas. Nunca ninguém viu isso nela. Ela usava as roupas de uma maneira. E outra coisa também, ela, para parecer mais altura, ela deslocava sempre a cintura um pouco mais acima da cintura. Se você olhar, sempre a cintura dela é marcada quase nas costelas. São pequenos truques que fez dela uma mulher inesquecível. Assim, não tem como não dizer que ela é uma das mulheres mais elegantes do século XX, porque ela foi usando. Ela não perfeito, Meire, só Deus. Nenhuma pessoa é perfeita daquela maneira renascentista que a gente imagina, da beleza renascentista. Eu vejo, por exemplo, no caso, né, da Jack, a gente vê, por exemplo, como ela tinha essa dificuldade nos olhos, né? Então, o que ela usava muito, que eu vejo muito nas fotos, assim, reminiscência de fotos antigas, ela usava muito óculos escuros. Usava Exato. Muito, né? Que deixou uma marca registrada com óculos escuro, e aquilo ficava belíssimo, né? E tem gente que não fica bem de óculos escuro. E Porque às vezes o que eu falo no formato também, às vezes, do óculos que a pessoa tem que avaliar. E eu sempre digo de uma maneira bem fácil, assim, na moda você tem que contrastar tudo. Por exemplo, se você é mais cheinha, mais redondinha, usa roupas mais com desenhos mais quadrados. Tudo que for mais quadrado, mais retangular, mais geométrico, vai ficar melhor no seu corpo. No rosto também. Dependendo do seu formato de rosto, desequilibre isso. Por exemplo, se você tem o rosto redondo, usa óculos quadrados, usa óculos retangulares. Se você tem o rosto quadrado, usa mais arredondado. Então, essa quebra de equilíbrio assim funciona muito bem
porque acaba criando uma harmonia. Você não repete aquilo que você acha que não seria o adequado, entende? Então, Até as esses cores. truques que a gente Às tem que vezes repetir conhecer. cor. Por exemplo, se ela quer botar um vestido preto, aí você bota, de repente, uma bolsa turquesa e bota um brinco turquesa. Essa repetição de tons também, para nós, seres humanos, é uma coisa que gera beleza. Beleza não é ser perfeito, narizinho de plástica, porque isso aí, hoje em dia, é ser bonito, bem. É a coisa mais fácil hoje em dia, basta você ter dinheiro. Uhum. Você vai no cirurgião plástico ou faz uma harmonização facial, ou se não quiser tudo isso, basta só usar o filtro aqui da Instagram que você fica bonito na mesma hora. O que você tem que ser não é bonito, você tem que ser interessante, você tem que ser inesquecível. Esse é o grande mérito, entende? Beleza, qualquer um pode essa beleza clássica, renascentista, que a gente busca, qualquer um pode ser. E só complementando o que você tinha falado com relação à ginástica, eu acho que fazer ginástica é o que existe de melhor na vida da gente, mas convenhamos que é muito chato. É muito ruim de sair de casa, eu preferia sair para um restaurante. Mas a gente tem que ir para a ginástica. O fato de você se arrumar para ir para uma academia de ginástica já faz com que isso seja um ato prazeroso. Se você comprar uma roupa linda para botar na hora que veste, você se motiva a fazer esse tipo de atividade que não é tão prazerosa como, sei lá, ir num bom restaurante e viajar, entende? Mas que é necessário para a nossa vida, assim como trabalhar. Trabalhar não é um prazer. Mas, assim, trabalhar a gente não consegue pagar as contas, entende? Academia também. Então, por isso que eu fiz um capítulo especial sobre o fitness, porque eu acho que se a gente se produz, né, se arruma para ir, e chega lá e já recebe elogios, tu já está cumprindo uma boa parte naquilo que você está querendo, no mérito que você quer chegar. E, Chico, eu vejo, por exemplo, assim, às vezes no trabalho da gente, né, dependendo do que você faz, qual que é o dress code do seu trabalho e tudo, você realmente passa a imagem pelo que você se veste. Eu tenho, por exemplo, até uma pequena observação para eu fazer. Eu sou professora, então eu trabalho com criança. Claro. Então, a gente tem, na escola, a gente exige um dress code que nós não podemos usar vestidos, não podemos usar saias, então tem que usar calças e shorts. Por quê? Porque nós temos shorts, no caso, bermudas no verão, né? Não pode ser nada muito curto. Tem o dress code para o short. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: então, no dia que acontece de alguém sair fora desse dress code, vira um problema no trabalho. Assim, as pessoas comentam, entendeu? A pessoa é chamada a atenção. Então, a gente não quer passar esse tipo de constrangimento no seu trabalho ou numa festa. Então, obedecer esse dress code, saber o que você pode usar para você trabalhar melhor essa sua imagem, ele é muito importante, porque a imagem também faz com que as pessoas respeitem, né, a tua presença, a tua opinião, a tua força, a tua linguagem, a tua emoção. Então, isso tudo é muito importante a gente saber usar isso ao nosso favor. Olha, Ô, Meire, a maneira que você veste é a sua voz, é a sua voz mais poderosa. Você imagina você entrando num hospital, encontrando as médicas, as enfermeiras de vermelho, de sainha curta, todas maquiadas. Qual é a impressão que você vai ter? Você vai virar as costas e vai procurar outro hospital. Se você vai procurar um advogado, chega lá, o advogado está de camisa floral, tipo havaiana, uma bermuda. Você pagaria, contrataria, por exemplo, profissional? Não, você vai querer contratar um cara de terno e gravata, uma figura respeitável. Uma imagem de seriedade e autoridade, né? Que também é importante. Em qualquer situação da vida, nós vivemos de estereótipos, Meire. Tanto que, por exemplo, se você vê um filme, por exemplo, eu trabalho com figurino, você trabalha com estereótipos. Por exemplo, a pessoa má, ela vai se vestir de preto, ela vai ser muito maquiada. A mulher mais fácil, ela vai estar de batom vermelho, cheio de cílios postiços, uma roupa bem decotada. São estereótipos. A Marilyn Monroe, por exemplo, essa atriz americana, que talvez seja a atriz mais famosa do mundo, ela lutou a vida inteira querendo ser uma atriz séria. Só que o estereótipo dela levava ela para uma imagem sensual. Ela nunca conseguiu se libertar disso, ela morreu por causa disso. Entende? Então, nós, na nossa mente, nós temos estereótipos do que deve ser uma pessoa que faz isso, do que deve ser uma pessoa que faz aquilo. Então, assim, se você quer ser aceita, agora, se você não quiser ser aceita, não tem problema nenhum. Agora, se você quer pertencer a algum grupo, ou quer ter credibilidade naquilo que você faz, você, infelizmente, tem que começar pela sua imagem, porque o conteúdo vem depois, na sequência. Mas se eu entro no escritório, sei lá, eu vou fazer uma psicanálise, chega lá, a mulher está cheia de flor na cabeça, com uma roupa exótica, como que eu vou querer que uma pessoa trate da minha cabeça, uma pessoa que não está tratando da dela, entende? Então, a gente tem esse embate de imagem, que é importante. Numa novela, por exemplo, a gente
a gente lê, por exemplo, o roteiro e cria É isso a roupa de que eu ia acordo te com a perguntar, personalidade daquela pessoa. é uma pergunta que eu gostaria de fazer, né? Que bom que você levantou esse ponto. Quando você vai fazer os figurinos da novela, da Record, por exemplo, você lê, você recebe um texto para estudar cada personagem, para você criar em cima da imagem que aquele ator, a atriz quer passar? Em qualquer trabalho audiovisual, assim, filme, novela, teatro e tal, primeiro quem vai fazer o figurino tem que conhecer a personalidade daquela pessoa, quem é aquela pessoa, Certo. entende? Tem que conhecê-la profundamente, quem é aquela pessoa. Depois tem que conhecer a história, e depois tem que ler todo o roteiro, para ver quais são as situações de roteiro em que a roupa se torna não só um coadjuvante, mas personagem principal. Por exemplo, a atriz ficou louca, vai rasgar a roupa. Eu tenho que fazer uma roupa toda maquinetada para que ela possa rasgar. Porque na hora de rasgar a roupa, o que ela está manifestando? Que ela está desesperada. Na hora que ela quer, sei lá, seduzir, ela tem que estar com uma roupa bem sedutora, entende? Então, a gente tem que avaliar todas as situações do roteiro. Mas, fundamentalmente, nós temos que, por exemplo, o telespectador não conhece aquela personagem. O primeiro impacto vai ser no vídeo. Então, assim, se eu colocar uma menina, uma personagem que vai ser toda doce, uma menininha toda pura, se eu botar ela já no início de vermelho, com decotão, quem é que vai acreditar que ela é uma menina doce, correta, direita, entende? Isso. Então, são os estereótipos que nós somos acostumados, entende? E isso nos persegue na nossa vida normal, na nossa vida mundana. Assim, se o embate que você tem com o primeiro impacto com uma pessoa, às vezes, você não tem chance de refazer isso, de ter uma segunda chance de uma primeira boa impressão. Isso é importantíssimo hoje no mercado de trabalho, é importantíssimo no mercado afetivo, onde as pessoas estão muito solitárias, para conseguir amigos. Você tem que ter uma aparência que seja acessível, que as pessoas te olhem e aquilo faça bem aos seus olhos, o seu interesse pessoal, né, de chegar perto. Senão, às vezes, você perde a oportunidade de encontrar alguém legal, um romance maravilhoso, um bom emprego. Às vezes, a pessoa vai na entrevista de emprego, porque hoje, ser formado em Harvard é facílimo, não tem problema nenhum. Se você é inteligente, você chega até lá. Agora, entre 20 pessoas que tenham, sejam harvardianas, né, que sejam formadas em Harvard, que estejam sentadas, a pessoa de RH vai escolher aquela que tem a imagem da empresa. Porque hoje as empresas gastam bilhões em marketing. O marketing hoje é uma ferramenta muito poderosa. Como que uma pessoa vai contratar para trabalhar no seu grupo de profissionais uma figura que não tem nada a ver, que não está vestindo as características que aquela empresa vende? Honestidade, competência, pontualidade, entende? Se uma pessoa chegar lá de qualquer jeito, às vezes pode ser a melhor profissional a ser escolhido. Mas, às vezes, por não estar com a roupa certa, acaba perdendo oportunidades. E é por isso que eu acho que cada vez mais, mesmo nesse mundo onde está tudo muito informal, as pessoas, mesmo na informalidade, têm que prestar atenção no que elas escolhem de manhã na hora de vestir o seu armário. As cores, o formato, isso tudo passa uma mensagem. Se você quer ser vista como uma pessoa, um bom profissional, por exemplo, os homens descobriram isso antes das mulheres. Você vê que os homens, eles são aceitos em qualquer lugar com seu terno liso, seu terno azul marinho, a sua camisa clássica. Porque assim, você acreditaria num profissional que chega com uma camisa havaiana para arrumar um trabalho? Claro que não. Mas as mulheres chegam para arrumar um trabalho com o vestido estampado, parece que elas saíram da floresta. Ô, Chico, eu já escutei de uma pessoa que trabalhava no departamento de entrevista de uma grande empresa, e ela comentou comigo que, às vezes, a entrevista ela começa na sala de espera. Às vezes você está ali sentado com o seu currículo, junto com outros candidatos, e já tem alguém te olhando de câmera, como que você está vestido, como é que está a sua presença, como que você gesticula, como que você aparece. Então, tudo isso é muito avaliado antes de você chegar na frente de quem vai te entrevistar e falar das suas qualidades profissionais. Então, tudo isso é um jogo muito grande de imagem de que você tem que passar realmente, para dar segurança, né, para quem está te contratando. Outra coisa também que os RH levam muito em consideração é o sapato que a pessoa veste, por incrível que pareça. Mas o sapato diz muito da pessoa, de quem está vestindo. Então, eu sempre digo assim, se você não tem condições financeiras, compre um sapato por ano, mas compre o melhor que o seu salário puder comprar. E não compre sapato de moda. Como você estava dizendo, a moda é papete. Você não pode ir numa entrevista de emprego com uma papete, a não ser que você vá trabalhar na beira da praia. Entende? Então, esse tipo de investimento é maravilhoso. Invista, eu sempre digo, invista menos em roupas e mais em acessórios. Que com uma roupa simples, você com jeans, uma camiseta branca, agora um sapato maravilhoso, uma bolsa maravilhosa, você vai ser recebido em qualquer lugar. Agora, ao contrário,
Se você gastou uma fortuna numa roupa e bota um sapato horroroso no pé, não adianta nada, entende? Então, hoje, os acessórios têm muito mais força do que a roupa, entende? Porque a indústria dos acessórios entendeu e hoje, eu, por exemplo, eu entro no elevador aqui com uma vizinha minha, eu não sei quem ela é. Primeira coisa que eu olho é a bolsa dela, para ver que tipo de pessoa é essa, né? Uma bolsa esportiva, se é uma bolsa, se ela está indo para academia, Dá pra gente se ela está indo perceber, trabalhar. né? Dá para perceber também que tipo de A vida que a pessoa bolsa leva, né? Por essas a coisas, assim. Se é uma... bolsa é um outdoor de É qualquer mulher. verdade, é verdade. Te mostra se é uma pessoa tradicional, se é uma pessoa mais É, séria, se é uma pessoa criativa, se é uma pessoa. Você exatamente. fala nisso também. Você começa o livro, né, na Eu falo letra sobre A, bolsa. falando sobre É, acessórios. Inclusive, você fala de dois tipos de acessórios, né? Você fala tanto de acessórios de inverno como acessório de verão. Porque a gente sabe que dependendo, exato. né, do clima, os acessórios de verão, eles são totalmente diferentes dos acessórios de um clima mais. Então, gente, é apaixonante o livro do Chico. Eu ficaria aqui Obrigado, a Amanda. tarde Bele, muito inteira. obrigado. Outra coisa, eu adorei sua dedicatória, muito especial, tá? Esse livro, depois dessa live, Querido. ele vai voltar lá para o meu coffee table, porque eu já expliquei aqui para o pessoal que o coffee table para a gente aqui é um lugar na sala, né, de espera Né? da casa, na sala de estar, onde a gente recebe as pessoas, onde a gente se comunica, onde a gente conversa. Então, eu Querido. sempre tenho revistas, livros, e é um início de conversa também, assim. Você receber alguém na sua casa e você sentar no sofá e você falar, que livro é esse? E aí você comenta, né, sobre o livro, algo que você leu, e ali você vai para uma conversa muito interessante. Agora, tem muita gente perguntando do seu livro, eu acho que está na hora de você falar sobre o seu livro, como que a gente faz para adquirir o livro. E uma última pergunta antes da gente dar a informação do livro. Essa frase, nem sempre é possível criar uma primeira, segunda impressão, é sua? É Porque eu achei eu fantástico. gosto muito de frases de efeito, assim. Eu gosto de criar Fantástica. frases de efeito. Ela tá na primeira, na capa do livro, né? Nem sempre, olha como é profundo, nem sempre é possível criar uma primeira, segunda intenção. Quer dizer, a imagem que a gente quer passar de imediato é uma imagem que a gente tem que acertar nessa imagem, né? Tem que ser nossa, né? Escolhida por nós mesmos. Vamos lá, Tem Chico, como que a uma outra pessoa... frase que eu gosto muito, Meire, que eu digo que ninguém é manequim de vitrine para precisar usar as últimas informações de moda. Quem tem que usar roupa de moda é o manequim da vitrine, nós não. Eu sempre falo isso quando eu dou palestras, então as pessoas Muito adoram. legal. Olha, a Silvana está falando aqui, é uma Bíblia, recomendo. É verdade, gente. É um livro, é uma mistura assim de uma enciclopédia de estilos, ele colocou tudo num livro só. Oi, Chico. Bom, vamos lá, Chico, vamos falar aqui para as pessoas como que faz para adquirir o teu livro, tá? O Poder da Imagem. O meu livro está à venda na editora Wiclap, Depois eu ponho aqui para você. Depois coloca ali. Se você quiser, se você entrar no meu Instagram, o Chico Goncalves, underline, que é aquela tá assim embaixo, embaixo da minha bio ali, tem a fotinho, depois tem a biografia, tem já uma linha em azul chamada Loja Wiclap, que você já entra direto no livro para comprar. Ele custa R$136, pode ser pago em até 12 vezes. Ele tem 413 páginas só de informação, muito coisa útil, não só sobre roupa, mas, por exemplo, assim, as medidas em qualquer lugar do mundo, se você for comprar roupa chinesa, assim, você tem lá as medidas. Gente, ele fala tanta coisa. E outra, ele fala sobre um acessório que eu adoro pérolas. Então, ele fala sobre pérolas, ele fala sobre os paletós, né? Conta a história de como foi criado, né? A ideia da guerra, dos homens, as mulheres no mercado de trabalho. Então, gente, é assim, é imperdível. Agora, eu recomendo o seguinte: você quer comprar o livro do Chico? Tá aqui, a live vai ficar gravada. Depois ela vai seguir lá pro meu canal no YouTube. Você entra no perfil do Instagram dele, que é Chico Gonçalves, e lá tem a informação. Você entra em contato. Ele tá no Loja Wiclap. Isso, ele tá já no entra Rio direto, de Janeiro. ele já entra direto na ponta do Isso, ele tá no Rio de Janeiro e o Chico, tu pode mandar, né, Chico, para qualquer parte do Brasil. Também. Né? Se por acaso quiser autografar, daí me pede direto, entra no meu direct ali e me pede, eu queria autografado. Entra em contato com ele. Me passa ele. informações suas pessoais, poder fazer uma dedicatória bem bonita. Isso, porque foi assim que eu recebi o meu, ó. Meu autógrafo. Nossa, e a minha irmã, eu achei tão interessante que a minha irmã que trouxe o livro para mim, né, Chico? Ela estava no Rio, e aí você mandou lá pro apartamento dela, trouxe para mim. Aí, quando ela chegou, ela falou assim, Meire, eu abri o livro e comecei a ler, tem algum problema? Que ótimo. Ela falou assim, eu já comecei a ler, porque eu achei tão interessante, tem algum problema? Eu falei, não, se
Se você não fez nada de estrago no livro, tá ótimo. Então, o que eu quero dizer para vocês, gente, é uma leitura agradável. Eu estou falando isso do meu coração, porque é uma coisa, quando é uma coisa que eu acho que fez bem para mim, que é uma coisa que me chamou a atenção, que eu aprendi muito, e que é um livro super atemporal também, porque toda hora que você quiser saber alguma coisa de estilo, você vai ver. Não é um livro que você vai ler uma vez e você vai guardar ali ou vai passar para frente. É um livro que você quer ficar com ele para sempre. Então, Chico, super obrigada pela tua participação hoje aqui. Desejo muito sucesso, não só com o livro, mas também com o teu trabalho lá na Record. E quando você quiser divulgar alguma coisa, você sabe que você tem uma amiga aqui na cidade de Atlanta. Opa, maravilha. Meire, eu quero te agradecer pelo carinho de ter me convidado para essa live. E foi sempre muito agradável conversar contigo. Você é muito inteligente, é uma pessoa muito interessante e é muito bonita, além do mais. Sabe usar muito bem essa imagem. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, Beijo, de coração. amigo, tudo de bom. Beijo.